Professor Jeromel, o postulante à posição de reitor, via de regra, representa um ou mais grupos acadêmicos políticos, nucleados em torno de um modelo de universidade. Qual projeto para a Unicamp a sua candidatura representa? Quais os principais rumos que a Unicamp deve seguir nos próximos anos? Explicite 3 a 5 pontos principais desse projeto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelas entidades representativas dos professores, dos alunos e dos funcionários. Acho que vivemos num momento singular para a universidade e é um momento cívico em que elegeremos aquele que vai estar à frente da mais importante universidade do nosso país. É assim que vejo este momento do qual eu participo e tenho o máximo prazer em começar a responder às perguntas formuladas pela Unicamp. Eu gostaria primeiramente de dizer que a chapa que encabeço e que tem como o candidato a vice-reitor o professor Jorge Colli, do IFISH, da Unicamp, esta chapa ela é formada por um engenheiro e por alguém que trabalha na área das ciências humanas. É, portanto, uma chapa que é importante que se diga tem uma visão plural da universidade, uma visão que entende que, efetivamente, tudo aquilo que é feito na universidade é igualmente importante e tem que ser protegido e apoiado. Eu gostaria de salientar que a nossa candidatura, a nossa chapa, tem exatamente 2 características básicas. A primeira delas é que é uma chapa completamente independente. É uma chapa que não tem nenhum vínculo político partidário e nenhum vínculo com grupos da universidade que representam esta ou aquela opinião dentro da universidade. Ao contrário, somos independentes e queremos efetivamente trabalhar para que aquilo que seja decidido no âmbito da nossa universidade como algo a ser efetivamente feito nessa próxima gestão, que ela seja de fato implementada. Gostaria de citar algo absolutamente essencial, que é o seguinte: desejamos implementar na Unicamp uma autonomia bastante expressiva dentro de todas as unidades de ensino e pesquisa, tendo em vista que elas trabalhem efetivamente para que deem o tom próprio dentro desta maior universidade, mais importante da universidade do nosso país, com liberdade, com apoio nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A principal razão da elaboração da pergunta é explicitar aos candidatos a reitor que os 3 segmentos aqui representados, alunos, servidores técnicos e administrativos e professores, não aprovam candidaturas cujo objetivo é assegurar o poder. Note-se que o orçamento da Unicamp é comparável ao do município de Campinas. A folha de pagamento é uma caixa preta, os serviços terceirizados abrem um flanco para a corrupção. Em resumo, além de parecer ser correta, a cúpula da universidade necessariamente deve ter projetos acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão, elaborados a partir de propostas da comunidade. Esperamos que a sua candidatura tenha um plano de governo assim estruturado. Sim, professor Adolfo, nossa candidatura tem sim um plano de governo e que consta do nosso plano de gestão já publicado na internet. Gostaria também de dizer o seguinte: eu não busco o poder, ao contrário,
eu busco trabalhar para a nossa comunidade. Eu gostaria de ser o reitor para colocar efetivamente no contexto de todos aqueles que trabalham na Unicamp a administração aos serviços dessa pessoa, dos alunos, dos funcionários e dos docentes, para que efetivamente possamos ter uma universidade, trabalhar com vontade e com bastante alegria em prol de tudo aquilo que foi construído nesses últimos 40 anos. Uma universidade de excelência acadêmica no contexto nacional e internacional. Ressalto que eu e o professor Jorge Colli, acho que podemos dizer com certeza que representamos exatamente esta excelência acadêmica, que ajudou efetivamente a construir a nossa universidade. É com este objetivo, com o objetivo de servir, é que eu coloco a minha candidatura a reitor no contexto dessas próximas eleições. Candidato, para retomar a relação docente-estudante de 1994, teríamos que contratar imediatamente 2.222 professores, pois o número de docentes diminuiu de lá para cá e o de estudantes aumentou. Isso causa uma série de problemas para os estudantes. Por exemplo, reformas que adaptam os currículos e as modalidades ao problema da falta de professores, como nos casos da FEA, da FEM, do IFISH, do IB e da FCA, prejudicando a formação dos alunos. Como o senhor pretende resolver essa situação no curto prazo? Olha, eu gostaria de mencionar o seguinte. Como eu já disse no início, estamos numa universidade que é a mais importante do nosso país. Uma universidade que ajudamos a construir. E dentro desse contexto, é absolutamente essencial entender que ela tem um papel absolutamente estratégico na formação de alunos e também na pesquisa, na pós-graduação e na extensão. Portanto, nós temos efetivamente que olhar para o nosso conjunto de professores e analisar o número de professores que a universidade requer. Isto é absolutamente essencial para que eles desenvolvam a pesquisa adequadamente e ensinem adequadamente num ambiente de uma universidade de ensino e pesquisa de excelência. Dito isto, eu acho que nós teremos todo o empenho para que esses problemas mencionados possam efetivamente ser superados, dentro de um contexto correto de análise efetiva daquilo que pode ser feito dentro de uma execução orçamentária efetivamente responsável. Acho que temos obrigatoriamente que olhar a academia dentro dos aspectos mais importantes acadêmicos que defendemos e também as questões de recursos orçamentários. Com este objetivo, muito pode ser feito. Muito pode ser feito em função de adotar uma política e não outra. Digo também algo que me parece essencial. Acho que a universidade ela deve olhar para o seu projeto, que é mais importante, que foi definido há mais de 3 décadas. Um projeto extremamente exitoso, que nós vemos aqui no campus, de cursos que oferecem altíssima qualidade, seja de pesquisa e de ensino aos nossos estudantes. Noto, por exemplo, o seguinte, nós adotamos um modelo diferente na FCA, um modelo que eu acho que não é exitoso, exatamente por não seguir à risca aquilo que entendemos ser essencial no nosso mundo científico e acadêmico que aprendemos a executar no campus aqui, no campus central. De fato, acho que em particular essas unidades, e em particular a FCA, deverá sim fazer um esforço para que estes problemas possam ser sanados dentro de uma estrutura acadêmica, acredito eu, mais adequada. Então, no contexto da contratação de docentes,
Atualmente, a Unicamp, quando da elaboração do orçamento, define um número de vagas para contratações de novos docentes, incluindo reposições das aposentadorias. Definido esse número, é passada a tarefa para a Comissão de Vagas Docentes fazer uma proposta de divisão entre as faculdades e institutos. Essa política não leva em consideração, da forma como deveria, as verdadeiras demandas das unidades de ensino. Na nossa visão, o que deve ser feito é um estudo profundo das reais necessidades de contratações a curto e médio prazo por todas as unidades e, com base nesse estudo, elaborar um plano de contratação docente, visando no menor tempo possível sanar essa demanda. Esperamos que o candidato se comprometa com esses princípios. Olha, eu gostaria de salientar que a Comissão de Vagas Docentes é absolutamente estratégica dentro da universidade. Ela, de fato, tem um papel absolutamente essencial na definição do número de docentes e daquele esforço que a universidade deve fazer frente à expansão, seja do seu quadro, para absorver e definir uma expansão de vagas discentes, que é absolutamente essencial nos dias de hoje. Educação é algo estratégico, nós participamos disso e, portanto, ela deve ser expandida. Onde será melhor a expansão? Num lugar de excelência como a Unicamp. Portanto, a Comissão de Vagas Docentes tem essa preocupação, que está inserida, inclusive, no nosso plano de gestão. É fazer uma análise e, de maneira muito precisa, entender e propor a expansão da universidade e exatamente a solução desses problemas, em função, inclusive, para que o Conselho Universitário decida em relação àquilo que é disponível para este propósito em termos do orçamento da universidade. Gostaria de dizer o seguinte, também é fundamental entender que o governo do Estado deve ser chamado a participar desse esforço do ponto de vista da definição dos índices de orçamentários das 3 universidades. Candidato, em 2006, os trabalhadores da área de saúde eles foram surpreendidos com o aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Essa medida teve uma influência direta no aumento do adoecimento e estresse do corpo funcional, sendo que este é composto pela sua maioria de mulheres. O senhor se compromete com o reestabelecimento da jornada de 30 horas semanais? Ou, como no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a esta redução de jornada? Muito bem. Eu gostaria a esse propósito, me manifestar da seguinte forma. Olha, a atividade da área de saúde, em particular de enfermagem, é uma atividade extremamente difícil. E eu reconheço e acredito poder dizer que todos nós reconhecemos que o trabalho no limite de 30 horas deve ser adequadamente estabelecido. Eu concordo e acho que isso deve ser dito explicitamente, que a jornada de 30 horas é correta. Entretanto, também é preciso salientar que toda a administração, não só da Unicamp, mas de todo esse país, está debaixo, de maneira salutar, às decisões do Congresso Nacional e, em particular, das nossas leis. Acho, sim, que é importante que a Unicamp faça todo o esforço que ela pode fazer junto aos nossos deputados, aqueles que tomarão essa decisão, porém, ela observará, no meu entender, obrigatoriamente, aquilo que for decidido. De minha parte, eu reconheço que, de fato, esta categoria deveria ter, sim, a jornada reduzida.
Candidato, dando continuidade à pauta das mulheres, várias reitorias já prometeram o credenciamento junto ao MEC da DEDIC, a Divisão de Educação Infantil e Complementar, a fim de credenciá-la enquanto um equipamento de educação. O senhor se compromete a dar cabo a esse processo, sendo que esta medida garantiria para as professoras também uma jornada de 30 horas? Me comprometo. Acho que efetivamente o trabalho, como eu disse, de formação e de educação, em particular das crianças, é absolutamente essencial e estratégico no nosso país. Acho que a universidade deve reconhecer, sim, o DEDIC como uma atividade com este fim. É uma atividade que deve ser assim reconhecida e, digo mais, deve ter uma relação muito íntima com aqueles profissionais que temos na Faculdade de Educação. Acho que isto é correto e será feito dentro desses parâmetros. Todas essas atividades que envolvem o ensino, acho que devem ser protegidas por este preceito. É interessante ressaltar o seguinte: uma pessoa que trabalha durante 30 horas com crianças verá como é importante que essa pessoa trabalhe com as crianças de maneira descansada para que efetivamente ensine. E, portanto, eu acho que também para esse conjunto de profissionais, as 30 horas devem ser algo estabelecido. É uma atividade absolutamente estratégica e importante no seio da universidade.